Olá, bem-vindo a todos ao Fala Franchising, o nosso podcast da ABF, Associação Brasileira de Franchising, hoje com o tema de internacionalização de franquias. Esse podcast é um patrocínio da Sultz, a plataforma que oferece recursos para a gestão de redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados. Eu sou Bruno Amado, eu sou gerente de projetos internacionais aqui na Associação Brasileira de Franchising. E para começar o nosso podcast, eu queria primeiro dar boas-vindas aos nossos convidados, o Marco Vieira, diretor de expansão da Apolar Franquias, o Alexandre Power, o CRO da Lavanderia 60 Minutos, e ao Fran Melo, diretor de expansão internacional do Grupo Ornatos. E pedir que cada um se apresente brevemente. Vamos começar com o Fran. Bom, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui, poder falar um pouco sobre franchising. Sou o Fran Silvão Melo, trabalho já no Grupo Ornatos há 15 anos e a gente vem desenvolvendo aí uma estratégia de expansão internacional já desde 2007, né? Então espero aí poder contribuir, colaborar aí com todos aí do universo do franchising hoje. Certamente. Marco. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade da gente estar aqui junto com vocês, né, trocando e conversando sobre um tema que para nós também foi muito bacana, né? Desenvolvimento internacional. Eu sou diretor de expansão e de franquias, né, da Polar. A Polar é uma franquia imobiliária e a gente chegou no Paraguai agora, né? E recebemos esse convite de vocês. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre isso. Alexandre. Meu nome é Alexandre Powell. Obrigado, Bruno e ABF aí pelo convite, da gente poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Eu já estou há 20 anos aí fazendo expansão de empresas, tanto de fora do Brasil para dentro, quanto do Brasil para fora. Atualmente, à frente da Lavanderia 60 Minutos, como diretor de estratégias e receitas para conduzir a expansão internacional. Bem-vindos. Aqui na BF, a gente acompanha diversas empresas que estão nesse processo de internacionalização e é muito gratificante ver empresas como essas 3 empresas que aqui estão fazendo a internacionalização de uma forma planejada, uma forma consciente e não por oportunidade. E em diferentes estágios, com diferentes experiências em diferentes setores. Então eu queria começar perguntando para o Marcos, né? Para o Marco, qual foi o principal motivador desse pontapé inicial para a Apolar, que é uma empresa do ramo imobiliário de Curitiba, para colocar sua bandeira em outros mercados? E por que o Paraguai, especificamente? Eu sei que está próximo, né, geograficamente, mas eu queria saber por que a expansão internacional e por que esse mercado específico e como é que surgiu essa oportunidade. Legal. O Bruno, foi assim, nós começamos a planejar, eu sou paulistano, né? Fui para a sede da Polar, fica em Curitiba, e recebi esse convite deles para poder fazer a parte de expansão da rede. A priori era a gente desenhar um modelo de expansão, que fosse um modelo global, né, que a gente conseguisse atender a nível, primeiro, a América Latina, e depois expandir para alguns mercados, como Lisboa, como Orlando, e pegar alguns países da América Latina. E tivemos por uma loja, a gente tem uma loja em Ponta Grossa que começou a performar muito bem. Alguns desses investidores estavam em Ponta Grossa, tem negócios em Ponta Grossa e também tem negócio em Assunção. E viram com bons olhos o que estava acontecendo lá com a Polar, com toda essa estrutura, esse planejamento com transferência de know-how, treinamento, tudo que a gente estava planejando e colocando em prática nas lojas, né? E junto com os franqueados, com o franqueado que estava assumindo aquela loja. E falou, eu quero levar esse modelo também pro Paraguai. E chegamos lá em Assunção. E está sendo diferente lá. Quantas operações a Apolar tem no Brasil hoje? Hoje são mais de 90 operações. Mais de 90. E no Paraguai já são? No Paraguai são 4 já. Tem mais uma agora que está sendo concretizada, que é a de Encarnação, que a gente está com um candidato para aquela região que a gente está estudando. Então a gente tem a unidade em Assunção, Encarnação agora e Cidade do Leste. E o mesmo franqueado de Cidade do Leste acabou ficando com Foz do Iguaçu também. A ideia é ter 80 franquias lá. Parabéns aí pela iniciativa, pelo sucesso já de 4 operações, não é pouca coisa no Paraguai. Eu queria perguntar para o Alexandre agora, assim, sei que a 60 Minutos é um case assim espetacular de uma rede de franquias que cresceu muito rápido e de uma forma louvável.
E queria saber quantas unidades já tem no Brasil. Eu sei que vocês estão iniciando o plano de expansão internacional e muito focado nessa questão hoje do autoatendimento, que é uma tendência, imagino, de serviço no mundo inteiro. E queria saber quais os mercados que vocês estão mirando e qual estratégia que vocês vão utilizar para encontrar os parceiros e para fazer esse processo de internacionalização. Ok, vamos lá. A 60 Minutos, Bruno, ela é pioneira no serviço de lavanderias de autosserviço. Ela surgiu há 10 anos, no momento em que praticamente não existiam lavanderias tradicionais no Brasil, mas não existiam lavanderias de autosserviço. E desde o início com um DNA muito forte de tecnologia. Então, nosso grande diferencial desde o início foi embarcar muita tecnologia no serviço. Hoje, tudo na loja, quando você entra, inclusive, o ar-condicionado liga automaticamente para que o ar-condicionado você não fique gastando energia no momento em que não tenham clientes. Esse mercado cresceu muito recentemente, apesar da nossa consolidação já ter acontecido antes. Então, a gente já tem 500 lojas implantadas e 300 em fase de implantação no Brasil. Mas é um mercado que deu um boom recentemente, muitas marcas estão surgindo, concorrentes, e a gente entende que vai haver em breve uma consolidação do mercado. Isso é natural em qualquer mercado que tenha um crescimento dessa forma, e a gente decidiu se preparar para essa consolidação. Tá? Então, o nosso posicionamento hoje em dia ele é um pouco diferente. A gente não quer se posicionar como apenas oferecer um serviço de lavagem de roupa. Então, a gente quer vender praticidade, a gente quer vender comodidade, a gente quer vender tecnologia e levar esse diferencial para outros países do mundo, que da forma como a gente faz ainda não existe. Então, a nossa tecnologia é toda interna, toda desenvolvida internamente, e para isso a gente escolheu inicialmente 2 países, os Estados Unidos e entrar na Europa por Portugal. Estados Unidos por uma questão cultural, existe muita lavanderia lá, então é normal até que isso, mas estrategicamente, uma dica que eu posso dar, por já ter feito outras expansões de outras marcas, é que é muito importante a pesquisa cultural do serviço, porque não é porque você tem um serviço de lavanderia aqui que você vai fazer a mesma coisa nos Estados Unidos. Então, são diferentes a forma de loja, de cultura, etc. e tal. E Portugal, pelo fato do fundador, hoje em dia, residir em Portugal. Então, o motivo de escolha desses países é mais esse, mas a estratégia de entrada é muito semelhante. Acho que o primeiro passo é a gente entender culturalmente como se instalar para não dar um passo errado e ter prejuízo. Interessante seu comentário e a escolha desses 2 países, porque, coincidentemente ou não, Portugal e Estados Unidos são os principais destinos hoje, apesar de serem países totalmente diferentes, tanto cultura como principalmente o tamanho do mercado. Né? Portugal tem 10 milhões de habitantes, é menor do que a cidade de São Paulo, alguns bairros de São Paulo. E são os países que têm mais marcas brasileiras operando. E Portugal, apesar do tamanho diminuto, tem mais operações de franquias brasileiras hoje do que o próprio mercado americano. Então é interessante que vocês enxergam isso como uma porta de entrada para o mercado europeu, que é um mercado com bastante potencial. Sim. Bacana. Fran, sei que a Morana tem uma história longa aí de internacionalização, bem longa, de sucessos, de insucessos, de tentativas. Queria que você falasse um pouco para a gente como é que isso tem ocorrido, né? Como isso é gerido pela empresa, qual é a expectativa da Morana para a expansão internacional, o que é que deu certo, o que é que não deu certo e quais são os planos da Morana nesse momento. Vamos lá, né? Aproveitando até o que o Alexandre comentou com relação aos mercados, né? Quando a gente escolhe mercado. Eu acho que toda franquia, quando ela começa, ela tem um sucesso aqui local, aparecem os candidatos. Geralmente ou são franqueados que querem residir em outro país e querem levar essa experiência positiva que você construiu no teu país, onde a marca foi constituída, e levar isso para outro país. No caso, Portugal também foi um dos primeiros locais onde nós iniciamos, né, para funcionar como um palanque, né, de alavancagem de negócio, porque Portugal, a facilidade de entrada, idioma, cultura. Porém, na parte de serviços ou produtos, a gente, como o Alexandre comentou, é totalmente diferente. Quando a gente entra em um país, eu sempre digo que é como se você chegasse lá analfabeto, né? Você realmente, tudo aquilo que você é aqui, lá você não é absolutamente nada.
Então, é um desafio muito grande, né? O estudo. Nós estivemos, por exemplo, em Portugal, estivemos na Espanha, né? Então, quando você fala da Europa, parecia que era muito simples, né? Tinha Morana em Lisboa e depois vamos abrir agora Morana no El Corte Inglês, fizemos um modelo de operação na Espanha. É totalmente diferente. A parte fiscal, a parte tributária, a parte trabalhista, é outro desafio. A única coisa em comum é a moeda, né, que a gente fala que é a zona do euro, mas enfim, cada país tem a sua história, o seu modelo, a sua cultura. E isso é um desafio totalmente independente. Eu acredito que os pontos que nós já fizemos, né, no caso Estados Unidos, também nós já tivemos experiências por lá, que também foi por uma relação societária, no caso um dos fundadores da Morana residia na Califórnia, então em Los Angeles, então foi muito simples, né? Poxa, eu já estou aqui, por que não, né? Como não sei se sabem, né? A Morana também é de origem, os sócios fundadores são coreanos, então o hub de passagem para ir para a Coreia, o ponto de parada era na Califórnia, em Los Angeles, os voos. Então isso facilitava muito o processo, né, de trânsito, enfim. Mas as experiências, eu acho que não tem certo e errado, né, a razão da escolha. Eu acredito muito que todas as experiências que nós tivemos, nós sempre nos preocupamos em nós fazermos os investimentos e fazermos as apostas. E nunca transferir isso para um franqueado. A gente recebe semanalmente franqueado de qualquer lugar do mundo, né? Pessoas que são conhecedoras da marca e foram viver, por exemplo, na Finlândia, na Espanha, que seja, na Europa, em qualquer lugar, e eles entram em contato conosco e dizem, poxa, eu queria montar uma loja aqui. Mas aí é que começa todo o processo, né, de desafio de infraestrutura, de abastecimento, de cultura local, aonde esse trabalho que o Alexandre comentou de pesquisa é fundamental de ser feito, né? Não tem receita de bolo, né? Não tem. Eu acredito que o principal ponto que a gente teve, né, muitos insucessos, né, assim, com relação a investimentos, porque quando você chega num país novo, por exemplo, vou dar um exemplo de Portugal, né, a nossa loja funciona em shopping, nós somos desse varejo. Existe uma trajetória que os operadores de shopping, é difícil aqui como é difícil em qualquer lugar do mundo. E você tem, a Morana é uma operação que ela foi muito bem desenvolvida para operar no Brasil, né? Tanto com faturamento, é um produto que não tem estoque, ele fica com o produto exposto, é um modelo muito prático, muito fácil de operar. Porém, quando você vai para um outro país, Estados Unidos, as menores lojas lá eram de 1.200 square feet, ou seja, lojas de 120 metros. A gente opera a partir de 30. Então, o custo de ocupação, né, o CTO, né, as pessoas que são franqueadas que estão ouvindo, tem que analisar isso, né, porque você não consegue. Quando estivemos na missão com a própria BF no Panamá, lembra, lá no Panamá também, as lojas são enormes. As menores lojas eram de 90 metros. Não comporta uma Morana em 90 metros. É muita loja. Então, isso tudo tem que ser analisado. E o shopping não tem, o equipamento não é desenvolvido dessa forma. Aí, lógico, ele tem alguns pontos menores? Tem, mas são pontos que ficam nas galerias de serviços, nas áreas recuadas do shopping, ou seja, onde os pontos não valem a pena pelo posicionamento da marca. E aí é que começa toda a trajetória, né, de análise, porque você tem que entender muito bem como que você vai inserir a sua marca dentro desse mercado. Até onde o equipamento funciona, aonde a cultura funciona, aonde a parte tributária funciona. Tem muita análise, eu acredito que, até abrindo um parênteses, que é, como você comentou no início, né, das missões internacionais, né, que a ABF proporciona, elas ajudam muito, né, com relação ao estudo no México. Quando nós estivemos na missão do México, você já tem uma série de informações que facilitam muito o processo. E isso tudo tem que ser analisado. Eu acredito que todas as incursões que nós fizemos, se nós tivéssemos antecipadamente tido esse tipo de apoio, porque na época nós íamos sozinhos, hoje seria mais simples. Tanto que nós chegamos hoje, né, numa decisão de nos unirmos, né, nós fizemos uma joint venture, que inclusive é notícia de primeira mão aí que está saindo, né, já deve estar no ar, mas nós nos associamos, fizemos uma joint venture com o maior grupo da América Latina na área de acessórios, que é o Blue Star Group. Ele tem mais de 800 operações também ao redor da América Latina toda. Já tem uma estratégia de expansão internacional bem estruturada, bem desenvolvida.
Eles já estão presentes em Xangai, na Espanha. O que nós definimos com isso? É estabelecer uma ação onde esse know-how, esse conhecimento, essa presença em alguém que já atua numa categoria que é praticamente a mesma categoria que a nossa, né? Se não a mesma, mas claro, tem diferenças entre produtos. Isso facilita demais, porque hoje a nossa opção é por master franqueados. Bacana. Né? E não mais por franqueados isolados. Joia, obrigado. Deixa eu perguntar agora para o Marco. Sei que vocês estão com 4 operações no Paraguai, que o intervalo de abertura dessa primeira até a quarta foi super rápido, Foi. que já estão com um franqueado potencial engatilhado para a cidade de Encarnación. Uhum. E aí o que eu queria entender de você, existe planos já traçados pela empresa para expansão em outros países da América Latina ou fora da América Latina? Como é que isso está sendo feito? E também, como é que vocês chegaram nesse parceiro no Paraguai? Interessante, que acho que um dos fatores-chave de sucesso no processo de internacionalização, como o Fran mencionou, acho que é a identificação do parceiro correto. Não adianta fazer uma expansão por oportunidade, pegar aquela pessoa que está querendo ir morar num país estrangeiro e é um jeito de conseguir o visto, é um jeito de se manter, ou é o conforto de uma marca que já conhece. E a gente vê muitos casos de insucesso, de bate e volta. Queria entender de vocês como é que vocês chegaram a esse parceiro no mercado paraguaio e qual é o plano de expansão da Apolar num horizonte de curto e médio prazo. A gente tinha um plano, como eu falei, a gente tinha um plano de internacionalização já no roadmap da empresa, desde quando eu fui para lá, 1 ano atrás. A ideia aconteceu muito mais rápido do que a gente imaginava. Só que a escolha do local também foi estratégico, porque o Paraguai ele tem uma economia que é estável, ele tem uma moeda que não mudou até hoje, é uma moeda, e tem uma área tributária, uma legislação tributária muito organizada, muito simples e muito organizada. E a quantidade de brasileiros que nós temos lá também facilita muito o negócio, né? Então, a escolha do Paraguai, ele veio por conhecimento do master franqueado, junto com os diretores acionistas, e é o que o Fran falou com relação ao vou colocar quem lá, né? Porque essa pessoa vai entrar num mercado internacional representando a minha marca, e o cuidado que a gente tem que ter, né? A gente tem que fazer os estudos de público, entender se aquele público vai coincidir com o meu serviço, porque diferente de vocês, o nosso negócio é serviços. Então, Claro. assim, a prestação de serviços é a característica principal da Apolar. E entrar num mercado onde a gente consiga executar o nosso DNA era um diferencial. E o mercado do Paraguai, ele tem muito a ver com o modelo de negócio da Apolar, porque o real estate lá, ele é praticado do jeito que a Apolar praticou durante 55 anos de história. E isso foi o diferencial para a gente aceitar estar indo para esse mercado logo de cara, né? E esse mercado, ele tá dando certo porque foi uma estratégia certa. É muito importante a gente escolher o local onde a gente está inserindo a marca. A gente tinha muita preocupação com Lá isso. é loja de rua, a de vocês. Lá essa loja de ruas. A primeira foi a Polar Sirius, que é a master franquia, que é linda, por sinal. Ela está num prédio comercial no centro de Assunção. As 4 são em Assunção, essas 4 primeiras. E é o mesmo franqueado? São 3 em Assunção, uma em Cidade del Leste. Ah, tá, ok. Tá? E a próxima agora em Encarnación. Só aproveitando até um ponto que você comentou que eu achei interessante. Essa era a última pergunta que eu ia te fazer. A próxima pergunta que eu ia te fazer. Não? É a questão que você comentou, porque lógico, o teu é serviço, Serviço. né? O nosso é produto. E geralmente quando a gente fala de marca, as pessoas imaginam, né, que, lógico, o fato de você ter a marca parece que você vai entrar num país, então parece que o que você faz aqui você vai replicar lá. Você pode ter marcas fantásticas pelo mundo, como nós já tivemos, fomos procurados por outras marcas, né, achando que já fez processo de também incursão de marca. Só que quando você chega, você não é absolutamente nada. Nem ninguém, por mais que você seja ou tenha esse poder de marca. E aí é que entra, né, um pouco do que você comentou, que lógico, o serviço, ele envolve muito a questão cultural. Essa parte de análise. E nós demoramos um certo tempo para entender que o produto tem que estar associado com essa questão de cultura, não só na parte de exposição da marca no local, e sim quem é a pessoa ou qual é a cultura que quem vai representar você tem alinhada com a sua cultura de negócio. Hoje, o principal fator de escolha na questão de um master é entender aonde ele está alinhado com a sua cultura. Né? Que aqui nós temos uma cultura de marca, de respeito, enfim, de vários fatores que se você não tiver isso lá na ponta representando você, você não vai conseguir transferir para
o teu DNA, para a tua marca, a essência do teu negócio. E esse é o principal ponto. Independente se é produto ou é serviço. A marca não consegue se estruturar num país se você não respeitar os fatores culturais do master alinhado com você. É aí que está o X do negócio. Você entender esses fatores culturais, entender qual é o público daquela micro-região, né? Ou daquela macro-região, vai fazer todo o diferencial na performance do seu produto ou do seu serviço. Estou no mercado de franquias já desde 2011, já no mercado de negócios desde 2006 em grandes companhias. Eu tive uma experiência numa outra franqueadora, que foi o Habib's, entrando no México, que foi para lá, bateu e voltou, justamente por isso, porque não estudou a cultura do local e o produto não se encaixou, não conectou com... Então essa abordagem, essa parceria, né? A gente começou a conversar sobre o negócio de internacionalização. Eu comecei a conversar com o André, lá da BF, da Regional Sul, né? André Bels. André Bels. E a gente começou a conversar e aí aconteceu, aí a gente viu como uma oportunidade, mas assim, uma oportunidade muito alinhada com aquilo que a gente estava fazendo. Porque se fosse uma outra oportunidade, talvez em outra região, que não tivesse as características de público, que a gente conseguisse entrar de uma maneira muito mais efetiva, talvez a gente não tivesse tomado essa decisão. Vou fazer um complemento aqui, eu vou um pouco além. A primeira expansão que eu fiz foi em 2002 para os Estados Unidos, de um outro grupo. Naquela época ainda a BF acho que não tinha a força que tem, e a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje em dia de tecnologia, etc. E tal. Eu desembarquei lá eu me lembro com as plantas em papel ainda, né, naqueles tubos de papel, e todas as imagens em slides, porque você ainda não tinha o que você tem hoje em dia. Um dos primeiros erros que a gente cometeu foi não ter estudado justamente a parte legal, porque o que é que o franqueador acha? Ele diz assim, desenvolvi uma marca, a grande força da franquia é ter um know-how para ser replicado. Então, se eu desenvolvi uma marca, funciona muito bem aqui, eu vou replicar. Só que às vezes quando você vai replicar, o que você tem que replicar em outro lugar é muito diferente do que você está fazendo aqui. E grandes marcas cometem esses erros, não são só marcas menores. Tem cases aí como um refrigerante famoso que entrou no Brasil há um tempo atrás, vocês sabem desse case, que o nome do refrigerante fora era Josta. E quando entrou no Brasil, achando muito investimento em marketing, e foi um tiro no pé, porque o nome automaticamente, pela associação direta, teve que sair. Claro. Não funcionou. Então, a dica só que eu dou... Só a besta, né, que deu certo aqui, né, daqui. A dica que eu dou e o que eu faço? Em primeiro lugar, estudar a legislação, como o Fran falou. Então, legislação trabalhista, legislação tributária, Código Civil, a parte, depender do negócio, que é diferente, aqui no Brasil é Anvisa, em outros locais é outra secretaria, mas essa parte também é ambiental e etc e tal. Porque esse negócio, quando a gente foi fazer a expansão em 2002, com uma semana a loja foi fechada. A gente não sabia que tinha uma legislação específica para a parte de limpeza de prato, etc e tal, e tivemos um problema. Então eu acho que isso é fundamental. Depois vem a parte cultural. Aí a nossa estratégia, no momento até agora, é um pouco diferente da de vocês, que sabendo dessa necessidade de climatização, vamos dizer assim, dos locais... Tropicalização inversa. Pode ser tropicalização inversa. Tanto para os Estados Unidos, que vai ser uma, quanto para Portugal, que vai ser outra, a gente não vai entrar com master franqueado ou com franqueado, a gente vai entrar com loja própria. Então, a gente entra com loja própria, vai aprender um pouco, vai aprender com os erros. Né? Mas loja própria com um parceiro local? Ou loja não, própria? Loja própria, investimento nosso operado por nós. Aprende um pouco, cria um modelo em cada país e depois a gente passa a replicar. No início você tem uma capilaridade menor? Tem, mas você reduz um pouco, aí minimiza a questão do erro do franqueado. Né? A gente está aqui para desenvolver a metodologia, o franqueado para replicar. Né? No nosso caso, em produto, a gente tem que fazer uma análise muito profunda com relação à parte de... a gente sempre diz, né? O produto tem que estar orientado a mercado. Né? Então, você tem que entender os concorrentes locais. E aí você tem também qual que é a margem que fica, né? Porque tem que valer a pena. E a franquia, ela é um canal que ela ocupa uma parte da margem. E muitas vezes, quando você entra dentro do mercado com loja própria, você também sustenta uma margem maior para suportar o investimento que naquele ciclo, durante aquela fase de desenvolvimento, é necessário. Claro que quando a marca já está mais consolidada, já é mais fácil replicar,
E aí você consegue também fazer essa distribuição de receita, né, de margens entre as partes. Porque se o negócio não for bom na ponta, não tem negócio que se sustente, né? Isso acho que é o mantra aí do franchising, né? Então, aí é que entra. A gente hoje opta por master, mas o master, ele não é que ele é um master que ele vai franquear. Ele é um master que ele opera as lojas de forma estruturada como próprio, né? Porque colocar mais um franqueado como nós temos aqui, aí já fica um pouco mais complexa a margem, né? Parte fiscal, tributária. E é isso, né? e todo mundo tem que ganhar dinheiro. O Todo mundo tem que franqueador ganhar, e o franqueado. O sem que a dúvida. gente vê em alguns casos que acontecem, principalmente a expansão. Bom, acontece muito dentro do Brasil, mas na expansão internacional tem alguns casos que a gente tem notado. Vender a franquia, principalmente para um brasileiro que está querendo ir morar nesse país, não é tão difícil. Não. Aí o franqueador vende, ganha aquele dinheiro inicial com a taxa de franquia, mas a empresa às vezes não está estruturada para dar o suporte necessário e às vezes o próprio franqueado não tem o perfil, não tem o conhecimento de mercado do lugar onde ele está operando. E aí ganha esse dinheiro inicial e depois acaba murchando. E aí queima a marca, perde dinheiro, e perder dinheiro em euro e dólar não é igual a perder dinheiro em Guarani ou em real. É o efeito sanfona, né, que a gente chama, né, no franchising, né? Então, tem muitas empresas no franchising em que o efeito sanfona foi determinante pro bem e pro mal, né? Então, expandiu muito dessa forma, só que não se preparou para os mercados, né? Essa era uma preocupação dos acionistas da Polar. Quando eles começaram a estruturar a empresa em 2023, eu cheguei em 2024 e fiz parte desse processo de mudança da empresa, era justamente entregar o que a gente conseguiu entregar até hoje, com 55 anos de marca, em outras regiões, mas não perder as características principais da marca. É claro que aquilo que você falou com relação a você entender a micro-região e saber como que você vai se estruturar naquela região, porque você vai ter que moldar alguma coisa. Você não consegue transferir o know-how 100% sem fazer nenhuma mudança na marca. Você tem que se adequar em alguma coisa, porque as características ali são pontuais. Mas é importante a empresa não perder quando a gente chegou no Paraguai, a gente tinha essa dúvida, assim, sabe? Lá vai ser um master franqueado. Esse master franqueado vai vender franquias, ele faz isso hoje, mas como que eu vou controlar ele? E aí que vem toda a parte da tecnologia junto, né? Sim. Tecnologia de time, de EAD, isso é tudo feito por aqui. Então a gente conseguiu fazer essa forma de replicar o que a gente faz aqui com uma consultoria junto lá também, feita por aqui. Isso que você coloca, eu acho que o que é interessante, quando a gente fala de internacionalizar, a gente sempre tem as experiências locais. Claro que cada negócio aqui, né, nessa mesa é interessante, porque, claro, o negócio do Alexandre, você, por exemplo, nos Estados Unidos, você não depende de um shopping, né? Provavelmente você vai estar nos street malls, você vai estar num outro tipo, loja de rua. O teu caso já é mais focado até no serviço, né? No relacionamento, a pessoa pode ser um corretor de imóveis, não sei se ele vai poder operar de homem, enfim, mas ele é um modelo onde relacionamento vai fazer diferença no processo dele. Tem Cresce lá no Paraguai? Não tem. Olha, você entender isso também, como que eu vou fazer essa regulamentação, né? Essa parte legal, né? Essa parte legal. Não tem. Não tem lei de franquia também. Só que também a gente está colocando isso para o mercado de lá e está sendo muito bem aceito. E cada país tem um fator predominante, né? Ou seja, no nosso caso, a marca. No nosso caso, nós dependemos de uma exposição de marca num ponto comercial. Então você depende do quê? De um shopping, né? Então aí é outro tipo de discussão. Porque aí o teu relacionamento com os malls, né? A relação que você vai ter que ter ali é um impacto que tem um peso e uma relevância muito grande. Já no teu caso, já não é tanto essa relevância. Mas, por exemplo, se a pessoa trabalha com cosmético ou produto de perfumaria, ele vai ter outras questões legais, onde o impacto da parte tributária ou a parte, como você falou, de Anvisa, como as dificuldades de trazerem marcas para o Brasil, os bloqueios que nós temos. Então, eu acredito que cada marca que tem a vocação ou esteja pensando na internacionalização, acho que essa é a proposta aqui da gente poder passar um pouco do que a gente já viveu, é muito de você olhar, né, aonde é que tem os pilares que a tua marca precisa. Porque cada marca é uma história. Não adianta, às vezes, o exemplo que nós temos na Morana é uma história. O que a gente fez de certo ou de errado, durante a pandemia, nós fizemos modelos de venda direta nos Estados Unidos. E foi bem, funcionou muito bem. Mas foi por um período. Depois, quando voltou, né, os Estados Unidos, por exemplo, tem o modelo que eles chamam de home club, né, que é
as mulheres todas durante o período de férias, elas se reúnem umas nas casas das outras e todas elas comercializam, dali que veio a venda direta. As histórias de Herbalife, Amway, são marcas Tupperware, né? Isso, exatamente, Tupperware. São marcas que eles comercializam sempre assim. Todas elas têm isso como uma renda adicional. E por que não Morana fazer parte desse processo? E funcionou muito bem. E elas compravam produtos para fazer uma revenda naquele dia do encontro. Isso tinha um modelo interessante. Mas quando veio a pandemia, ninguém mais podia se encontrar. Não ia para casa da amiga. Não podia ir na casa da amiga. Então, assim, são modelos que eles têm as suas fragilidades. E eles dependem, claro, de outras estratégias. Mas nós fizemos essas experiências para entender como que, de repente, uma operação, quando entra dentro de um país, ela pode ter o processo de venda complementar. A Morana, por exemplo, hoje a gente tem venda corporativa. A gente faz, né, o processo de distribuição de produtos dentro de empresas, como também a parte de provimento para ações cooperadas, collabs. São modelos que você desenvolve dentro do teu país. E claro que quando você vai, cada um aqui vai poder fazer os estudos locais, né? No teu caso 60 minutos, mas claro, aí de repente vai ter pessoas que são operadores, hoje com Airbnb, pessoas que coletam e usam muito o serviço de vocês para fazerem a utilização desse tipo de trabalho também. Então, às vezes ele pode ter ser um operador da tua lavanderia, né? Que a marca permite que você possa ou não oferecer variáveis de acordo com a eficiência que você possa dar naquele local. Alexandre, deixa eu te perguntar. A gente tem dados do Sebrae aqui sobre essa indústria do self-service, do autoatendimento, e que aqui no Brasil tem crescido muito nos últimos anos. Se não me engano, foi mais de 50% de crescimento. E imagino que a 60 Minutos, nessa onda, está surfando muito bem surfada, por sinal, está com mais de 500 operações, e agora está buscando expansão para outros mercados, que são mercados muito mais maduros, pelo que eu entendo, nesse sentido, até pelo custo de mão de obra, enfim, Europa e Estados Unidos. E aí o que eu te pergunto, assim, qual o momento ideal que vocês encontraram para fazer essa expansão internacional no momento que o Brasil está crescendo tanto nessa indústria, onde a parte de lavanderia de autosserviço está incluída? Vamos lá. Vou começar um pouco complementando o que o Fran falou, que eu concordo muito, que é a gente entender no momento de entrada como está o mercado. O mercado ele pode estar em diferentes momentos em relação às marcas. Então, se você entra naquele momento ali que você está no Oceano Azul, que você não tem concorrente, que você não tem nada, é muito mais fácil você impor um modelo, e marcas grandes já fizeram isso e erraram. A McDonald's, quando entrou no Brasil, era dolarizada, comprava quem queria, era classe A, e ele se posicionava de uma forma que, assim, ele não tinha concorrência. Hoje em dia, o Mac virou Mac I com I, e o sanduíche é para classe B e C, porque o Oceano Azul acabou. Então, culturalmente, ele teve que se adaptar. Se ele não fizesse isso, outras marcas também passaram pela mesma coisa. Então, quando a gente decidiu esse momento de internacionalização, entendendo isso, que hoje em dia o autosserviço cresce muito, tanto no Brasil também, por conta da mão de obra, é entender que o autosserviço, tanto para quem presta quanto para o cliente final, ele tem versões diferentes. Ou seja, se você... acredito que todo mundo aqui seja cliente de aplicativo, né, de carro, por mais quem tenha carro, quem não tenha carro, eu, por exemplo, prefiro andar em aplicativo, por comodidade, estacionamento, etc, etc, etc. Na lavanderia funciona semelhante. Então, você tem a sua máquina de lavar em casa, mas, por exemplo, você não quer lavar um edredom, você não quer lavar um lençol, porque é mais barato você lavar na lavanderia. Então, a gente entra como pegando o mercado de pessoas que não têm a máquina, pessoas que têm a máquina e querem fazer um complemento, pessoas que estão em viagem, naquele momento elas não têm a máquina. Agregando a isso, como eu falei no início, a gente não se posiciona apenas com assim, você vai lá lavar uma roupa. Eu te ofereço outras coisas. Então a gente utiliza hoje em dia uma tecnologia de máquina que é a única do mundo, e a gente se tornou o maior distribuidor da América Latina e o 5º maior do mundo por conta disso. Que ela economiza muito mais águas que as máquinas normais, porque os coreanos desenvolveram uma tecnologia em que o motor é acoplado diretamente no cesto, e com isso o cesto ele fica inclinado, então você precisa de menos água para ter mais contato com a máquina. Então, por isso também você gasta menos dinheiro para lavar sua roupa. Então, é mais econômico você lavar na lavanderia do que você lavar na sua casa. Então, entender esse momento do autosserviço em que você não atinge apenas
um público, você atinge públicos diferentes em momentos diferentes, eu acho que é muito importante. Porque aí você olha para o mercado e fala assim, olha, o mercado europeu ele tem uma maturidade em autosserviço, mão de obra é muito mais cara, etc. e tal, mas eu tenho como entrar de determinada forma. O mercado americano já tem muita lavanderia, mas é um modelo de lavanderia antigo, com 50 máquinas no local, é um galpão, assim, um lugar... Aquelas cenas de filme meio que a gente vê, né? Aquele galpão meio escuro com as máquinas, que às vezes tem assassinato lá dentro. Tal. Então a gente proporciona uma outra coisa, que é você, enquanto você está lá, conveniência, Wi-Fi, ar-condicionado, você sentar, você ver televisão, você trabalhar enquanto você está lavando uma roupa. Então é muito isso, assim, você vai lavar roupa, mas enquanto isso você vai fazer o quê? É mudar um pouco esse conceito. Lavar roupa, ok. Então, hoje em dia as pessoas... aqui em São Paulo, somente nessa região aqui, Vila Olímpia e Faria Lima, vão para os cafés, elas não vão tomar café. Elas vão fazer reunião, elas vão fazer relacionamento. Então, assim, você não está vendendo um café ali. Eu acho que é entender muito isso, esse momento para poder... Né? Exatamente. Eu queria aproveitar aqui o gancho que o Fran deu um tempinho atrás e falar do tipo de apoio que a gente aqui na BF oferece para as empresas que estão buscando internacionalização. Hoje nós aqui na associação somos membros fundadores tanto do Conselho Mundial de Franquias como da Federação Ibero-Americana de Franquias. E isso nos dá um acesso às associações de franquia desses países que abrem uma série de portas e encurta o caminho para os nossos associados que estão buscando a internacionalização, o que torna o caminho mais fácil e mais barato. Então, que as pessoas nos busquem aqui. Temos uma parceria com a Apex, que nos proporciona também a realização de missões. Na nossa feira, nós vamos trazer investidores internacionais da América Latina para fazer rodada de negócio aqui no final de junho e que os associados aproveitem. Eu ia até, ele plagiando aí, Bruno, essa seria a minha próxima resposta, porque eu acho que isso é um apoio muito grande. É o caminho, inclusive, que a gente optou, o apoio da BF, que como o Fran falou, não tem receita de bolo, mas todo mundo erra de uma forma diferente. Se você faz esse benchmark, entende quem já saiu, como saiu, o que errou, você evita de replicar um erro. Então, assim, claro. A BF proporciona isso, da gente sentar com o Bruno e trazer, Bruno, eu quero sair para esse país, tal. Pô, me indica algumas consultorias legais que vão me dar apoio, quem é que já está lá, deixa eu entrar em contato com esse franqueado, deixa eu entender como é que ele fez, qual é o caminho que eu posso ir. Significa que eu tenho 100% de certeza de não errar? Não, mas eu estou minimizando muito o meu erro. Eu acho que esse é um papel muito importante que a ABF faz para os franqueados. Até aproveitando, né, uma coisa que eu acho que é interessante, às vezes as pessoas pensam sempre em... Só você foca num país onde você acredita que você tem que conhecer tudo daquele país para você implementar a sua franquia naquele país. A experiência que nós tivemos no próprio México, né? Eu acredito muito que o processo de conhecimento que você vai absorvendo durante o período em que você está analisando, não importa o país. Eu acho que o que é mais interessante é você ter o critério analítico que você passa a ter dentro do teu processo de análise quando você pensa em entrar no país A ou no B ou no C. O que eu quero dizer, não importa se você foi para o Panamá, ou se você foi para o México, se você foi para a Argentina, se você está disposto a internacionalizar, é interessante você começar a conviver com essa atmosfera, porque as experiências que você começa a ver, não importa se é da Argentina, né, do México, do Paraguai, né, cada país vai te contar uma história. E é a partir daí que você começa a construir a tua história, porque é o que a gente falou, não tem, serviço, é cultura, e aí cada país vai ter uma característica. O México mesmo não tem lei de franquia lá dentro, né? Então, assim, por mais que é um país gigantesco, com um mar de oportunidades. Do lado dos Estados Unidos, do lado dos Estados Unidos, americana. Mas você começa a ver e traz aprendizados. Aí você vê as histórias lá de Monterrey, do Maquila, e aí você vê, por exemplo, Paraguai. Então, isso vai te trazendo um know-how para que você, na hora de você construir a tua decisão, né? Eu gosto, o Jai sempre fala, né? Ele fala que decisão a gente não toma, a gente constrói. E é isso, você tem que ir construindo. E essa soma de informações é por tributário, é por financeiro, né? O Paraguai tem a Interpol que cuida da parte financeira no país. Então você começa a ver, tem algumas desmistificações que é muito importante, porque hoje você olha para a Cidade do Leste, muita gente olha, não acredita, acha que Paraguai, todo mundo fala, estão no Paraguai, a primeira brincadeira, la garantia sou eu.
quando na verdade é um país extremamente sério, Organizado. estruturado, organizado, e as pessoas não dão o devido valor por uma questão cultural, né, que a gente tem aqui, de não pensar nesse país. Mas às vezes o aprendizado que você vai tirar do Paraguai, ele limpa a sua lente, que vai permitir amanhã você falar, vamos para uma cidade, sei lá, Uganda, vamos para Luanda, vamos para a África, você vai olhar com bons olhos, porque você acredita de uma outra forma, você tira todas as barreiras. E eu acho que isso a BF ajuda muito, quando ela vem desmistificando, porque eles vêm com um processo, reunião com players que são fundamentais. Né? Ele já reúne, numa única viagem de missão, a gente tem contato com contabilidade, a parte legal, a gente tem com o pessoal de marketing, com o real estate. Então você começa a entender a parte jurídica, a parte legal. Então já tem uma trajetória que ali valida, porque geralmente às vezes as pessoas vão, sempre tem indicação, o amigo do amigo, alguém que já está lá, até onde tem interesses, né? Se a gente for aplicar um compliance ali, a BF não, ela está isenta disso, né? Uma associação que vai te levar o benefício de uma forma ética. E vou te falar, tudo isso é super rico, mas tem uma coisa que a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação, imagino, que é o network que é feito entre os franqueadores que estão participando, que é o que a gente chamou de co-opetition. Exatamente. Porque lá fora, todo mundo Brasil, todo mundo está buscando um mercado que tem espaço para todo mundo. Então, muitas vezes, a troca que acontece entre as empresas que estão participando da missão, ou que estão nesse esforço com o objetivo comum de buscar um mercado novo, é muito mais rico, inclusive, do que essas reuniões que a gente proporciona. É o que a gente Mas só fala, que aqui no Brasil, né, que a gente tem muitas vezes essa rincha que vem do futebol para a marca, né? Acontece, não rincha, né? Mas essa competição, porque você vai os Estados Unidos, as marcas se respeitam e elas aprendem uma com as outras, com a outra. Então acho que o papel da BF é importante isso quando faz esse networking entre as marcas, é a gente entender onde que a gente pode acertar e diminuir mitigar aquele risco naquela ação que a gente vai tomar em algum mercado, né? Que é o que o franqueado procura com o franqueador, né? Claro. Que é o que o franqueado procura com o franqueador, essa segurança, né? Mas pegando um gancho disso aí, Marco, que o Fran falou também, deve ter muita gente aqui ouvindo a gente falando assim, mas o que a franquia traz de legal são os processos, às vezes a rigidez, o fornecedor é aquele e tal, e vocês estão falando justamente ao contrário, né? Então, assim, a internacionalização traz essa quebra de paradigma. Sim. A gente tem que, assim, olha, eu tenho que fazer isso, mas eu não vou conseguir fazer exatamente igual o que eu faço aqui. Assim, eu já fiz internacionalização nos Estados Unidos e fiz na África. Imagine se a gente fosse aplicar a mesma coisa. Não, um dos dois com certeza está totalmente errado. Então tem que estar flexível para isso. Olha, eu vou sair, eu tenho um produto, lógico, o Fran vai manter a qualidade do produto dele, tem padrões de qualidade, etc. Claro. E tal, mas talvez uma pedra do acessório que venda num país seja completamente diferente da outra e a gente tem que... Uma embalagem, né? Uma embalagem. Tem que se adaptar à lei, por exemplo, no Paraguai. Aqui você tem o Cresce que regula muita coisa, que tem conduta do corretor, do profissional, etc. Lá já não vai ter, então como isso é feito? Então a gente tem que estar disponível a essa quebra de paradigma e essa flexibilização para ter um sucesso na internacionalização. As próprias características de montagem do negócio, né? De mobília, você vai ter que se regionalizar, entender qual que é o mercado ali, o que é valorizado para eles também, porque a gente pode ser ofensivo, que é o que você falou com relação a grandes marcas de refrigerantes. E entender o que é importante para eles lá, porque não dá para ser tudo igual, né? Eu acho que você tem que encontrar um meio termo que você não perca as suas características de know-how, para que você consiga fazer com que ele tenha sucesso dentro daquilo que você criou. Isso é importante. Mas a entrada naquela região ela tem que ser muito bem pensada. Eu vou dar um exemplo aqui, uma coisa peculiar e engraçada, não vou falar qual foi a marca, mas uns anos atrás a gente fez uma missão para Luanda, para participar da FILDA. É uma feira muito setorial que acontece em Angola e fomos com alguns franqueadores brasileiros e tinha que era uma escola de inglês e levou em português o banner deles lá, o português que eles usam aqui, queriam usar lá. E o slogan era "Você bilíngue". E notamos que os angolanos passavam, apontavam e riam lá da placa. E a gente descobriu depois que bilíngue lá em Angola era mentiroso. Olha. Mas até descobrir isso, o estrago já estava feito. Né? Acabou sendo engraçado. Não sei se algum de vocês tem alguma história interessante, peculiar,
de internacionalização. Um exemplo que era contado, né, o Marinho da Chili Beans, ele contava a Chili Beans foi uma precursora também, né? Ele comentou que quando eles fizeram, se não me engano, não sei se foi no Kuwait, e eles colocaram a Chili Beans sempre com um marketing mais despojado, assim, né? E ele falou que tinha uma foto, né, da mulher de cabelo, de óculos escuro e com um biquíni, né? Uma sensualidade normal. E quando ele colocou aquele banner, ele falou que o pessoal falou, olha, se você inaugurar, vão apedrejar aqui a sua... Aí ele teve que ir no Photoshop, ele falou que teve que imediatamente aumentar a quantidade de cabelo, diminuíram a cobertura, porque as mulheres não tinham esse tipo de exposição, e isso feria a cultura. Então você vê, são os detalhes, claro, cada um dentro dos seus extremos, mas eu acredito muito que o principal ponto, né, dessa rejeição, quando a gente vai para países, se não analisar a parte cultural, seja do produto ou da expressão, disposição da marca, expressão de marca, marketing, você vai ter sérios problemas dependendo do país, principalmente países que têm características mais específicas, né? Por religião, ideologias, né? Tem que tomar muito cuidado. Uma curiosidade, deixa eu perguntar para você também. Eu sei que a Morana está fazendo essa parceria com a empresa argentina e vai explorar a marca da Argentina, ajudar a desenvolver aqui no Brasil. E, em contrapartida, o grupo BSG vai ajudar na expansão internacional da Morana nos países da América Latina. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Qual é a expectativa? Tem alguma meta já traçada de ter número de países, número de idades? Isso é importante para a gente aqui. Hoje o grupo BSG eles já estão presentes, consolidados em 11 países. Né? Então eles começaram, a história deles é interessante porque eles começaram com a proposição de serem um grupo internacional. Então toda a estrutura, a infraestrutura interna deles de produto, desenvolvimento, logística, já foi modelada para ser internacional. Isso é muito interessante. É um pouco diferente do que nós temos aqui no Brasil. A Morana tem características de abastecimento, de desenvolvimento de produto, que é o que faz um dos pilares de sucesso da nossa marca, que é a inovação. Semanalmente a gente tem centenas de lançamentos nas lojas, né? Pouca profundidade de produto, muita variedade, e isso faz com que a marca tenha essa característica dela. Você replicar isso fora é outro desafio, né? Até por questões de velocidade, logística, abastecimento. Então, são os desafios que nós estamos trabalhando dentro de casa. Eles têm outras competências com relação a esse processo de abastecimento. Eles têm um processo de planejamento muito mais robusto, por eles terem 9 categorias de produto. Né? Então, a gente trabalha com uma categoria que é a bijuteria, eles têm outras categorias. Então, como eles têm mais categorias de produtos, claro, eles têm mais experiências nesse processo. E como eles já têm os masters e sócios também em outros países, nós estarmos acoplados a esses masters, né, isso faz parte do nosso planejamento estratégico com eles, de fazer uma oferta, de poder participar em conjunto como uma marca que seja um complemento do mix de produtos que eles já têm com as marcas deles. Então, foi todo um trabalho que a gente já vem aí há praticamente 2 anos aí fazendo com eles, e agora a gente formalizou essa aliança. Então é um trabalho muito, muito interessante, porque você não tem, como é que eu posso dizer, você não vai ter todo aquele desafio, né, de você fazer aquela incursão. Ou seja, a gente já tem ali 6 países no nosso radar iniciais que a gente está escolhendo ainda, a gente não tem isso ainda definido. Claro, tem países que têm mais potencial mercadológico para você entrar, que eles já estão consolidados. Sim. Porém, tem alguns países onde eles têm uma estrutura local, vamos dizer assim, que está mais adequada nesse primeiro momento. Então, a gente não sei se a gente deve entrar, talvez, já num país onde a gente tenha a melhor equipe para implementar, mesmo sendo um país que não tenha o melhor potencial, mas tenha um ótimo potencial. Às vezes, esse fator é um fator estratégico de escolha. Às vezes, você pode estar no melhor lugar. A gente sempre fala que nem shopping, né? Você tem o ponto 10, né? Mas, enfim, às vezes o shopping é 8, 7. Ou às vezes você tem um shopping que é 6, mas você tem um ponto 10. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Você pode escolher um país tendo uma estratégia onde você vai analisar a concorrência, onde você vai analisar os fatores que vão
fazer com que você, de fato, possa conquistar aquele país e, lógico, não deixa de ser um MVP mais robusto, mas você também vai rodar lá para depois você dar o processo de escala e fazer os ajustes de abastecimento para replicar depois em todos os outros países que eles já estão presentes e continuam crescendo. A meta deles é estar em 30 países até os próximos anos. Então, tem bastante história aí que... Vamos comprar produtos Zamorana na América Latina inteira. Se Deus quiser. Marco, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês estão com 4 operações lá, partindo para a 5ª no Paraguai. E queria que você desse alguns exemplos, assim, para quem está acompanhando, de que tipo de adaptação vocês tiveram que fazer para operar lá. Aí eu falo, pode ser em termos de loja, em termos de legislação, em termos de busca de profissionais, para identificação lá das oportunidades imobiliárias. O que é que vocês tiveram que se adequar para entrar no mercado paraguaio? Que é diferente daqui do Brasil. Eu acho que a adequação mais importante que a gente fez lá foi com relação ao Cresce, né? Por exemplo, lá não tem um conselho que regulamenta a profissão do corretor imobiliário, como tem aqui no Brasil. Qualquer um pode ser corretor. Qualquer um pode ser, tem lá algumas regras, mas assim, não é como aqui no Brasil, que você tem que fazer um curso de TTI ou fazer uma graduação e adquirir esse certificado, né? Para fazer parte do conselho. Essa foi a principal, porque como que você passa todo o know-how com relação à capacitação desses profissionais se eles não têm uma estrutura organizada de função, né? Então, como que eu faço isso lá? Esse foi o principal desafio. Então, o que nos facilitou muito foi essa estrutura que o Fran estava falando. Quando a gente pensou em montar um modelo, e quando eu cheguei em 2024, a ideia era o quê? Montar um modelo, estruturar um modelo não só para o Brasil, porque a gente tem uma vantagem muito grande no Brasil, né? A gente tem um país com dimensões continentais, com características em cada região. Então, eu posso utilizar isso a meu favor. Por exemplo, lá em Curitiba, lá na região do Paraná, eu não tenho o problema com a fachada, com o luminoso. Em São Paulo tem lei da cidade limpa. Então, eu tenho que ter algumas características já preparadas, já dentro do meu negócio aqui no Brasil. Isso facilita para o brasileiro ir para fora. Ele já tem uma flexibilidade maior para isso, né? Para aquele que está querendo montar um modelo de franquia fora do país. Ele já tem isso no DNA. E quando a gente começou a ir para lá, o que eu vou ter que me moldar lá? A lei de legislação com relação a luminosos, lá é diferente. Lá a cidade é muito linda à noite, toda com propagandas, Itaú, Petrobras, todos estão lá com muita coisa. Mas a parte de EAD foi fundamental. Respondendo, o que fez a diferença, a gente tem uma estrutura tecnológica, um sistema, por exemplo, que a gente tem o Salesforce para um CRM. O sistema de lá, porque uma coisa que eu tenho acompanhado aqui, que muitas marcas que estão, principalmente de serviço, que estão nesse processo de internacionalização, têm dificuldade de ter um sistema de gestão que converse com o sistema do Brasil. É por questão tributária, de moeda, de controle de estoque quando existe. Como é que vocês superaram isso? A gente estar junto com, por exemplo, o nosso CRM de vendas de franquia, vou falar um exemplo, é o Salesforce. Por que a gente pensou no Salesforce? Porque eu consigo estar com ele no mundo inteiro e eu consigo fazer conversão de moeda dentro do próprio sistema e isso não é nada, o sistema já está preparado para isso. Então, essa foi uma vantagem. E quais foram vou fazer gestão de franquia, de consultoria. Então, tinha que ter um player no mercado que tivesse um sistema onde eu pudesse customizar algumas coisas lá. Por exemplo, a língua. Eu vou ter que customizar em espanhol lá. Então, eu vou ter algumas coisas. Como Guarani. Exato, Tem algumas características deles lá que eu precisei customizar. Então, essa facilidade da tecnologia, da gente... Essas parcerias que a gente fez foram fundamentais para o negócio dar certo lá. Tá? Mas a parte de estar formatado antes, principalmente a parte de EAD, foi o diferencial para a marca. Tá entrando bem lá. Tem que dar um treinamento para o pessoal como localizar pontos para franquia. Quantas lavanderias você já pode vender? Pois Deixa eu perguntar uma coisa para vocês três aqui. Isso está acontecendo mais do que a gente imagina, né? As marcas estarem... Sim. Principalmente em malls fora do... Sem dúvida. Essa parceria é muito importante. E a gente tem diversas empresas, prestadores de serviço, inclusive consultorias, advogados, que participam do nosso programa de internacionalização.
Porque muitas vezes, participando da missão com a delegação brasileira, você está se internacionalizando através da internacionalização de da outras Morana marcas, ou da 60 Minutos. Até para que esses parceiros conheçam, né, Exato. o que você tem para oferecer como serviço, a qualidade do serviço, porque muitas vezes você está num processo que você imagina, por exemplo, eu vou falar, ó, eu aqui de São Paulo, quando eu comecei a estudar o mercado de franchise do mercado imobiliário, eu nunca queria voltar para o mercado imobiliário, na verdade era essa. Trabalhei no mercado de franchise, trabalhei no mercado imobiliário, e eu falei, olha, eu não vou voltar para esse mercado, porque esse modelo de negócio eu não consigo replicar para o meu franqueado. Então eu vendia uma franquia para o meu franqueado, e eu não conseguia replicar, multiplicar ele no mercado tradicional. Uhum. E aí eu descobri que tinha um mercado diferenciado, que tinha uma receita de bolo onde eu conseguia executar isso no mundo inteiro. E esse mercado é um mercado que está a Remax, que está a Century 21, que está a Keller Williams e está a Polar. E o Joseph Galiano começou a fazer isso em 69 aqui no Brasil. Para vocês terem ideia do pensamento. Ele é um imigrante e ele veio para o Brasil querendo prestar esse serviço de excelência que já era do network, de manter o relacionamento. Então, fez toda a diferença pro entendimento do negócio aí. Bacana. Eu queria perguntar uma coisa para vocês três. A gente conversou, discutiu aqui e chegamos todos à conclusão que não tem receita de bolo para internacionalização. Depende do setor, depende do país, depende do momento da empresa, depende do tipo de contato e acesso que você tem a esse mercado para identificar o sócio certo. Mas não tem receita de bolo, mas tem a receita de bolo, assim, que é o básico. Então, planejamento e registro de marca. Porque não faltam casos, principalmente mercados da América Latina, onde vocês estão entrando agora, de marcas brasileiras que vão buscar um mercado Colômbia, por exemplo, e aí você chega lá e já está a Morana registrada. Exatamente. E tem casos, e isso é uma dor de cabeça que pode se arrastar e pode não ter solução. Hoje o Brasil faz parte do Protocolo de Madrid, onde permite que a gente faça o registro de marca aqui via INP para mais de 100 países. Mas eu sei que tem vários países que não fazem parte. Por exemplo, o Paraguai não faz parte do Protocolo de Madrid. Aí eu queria saber como vocês se preocupam e fazem a precaução e têm buscado esse registro de marca, em que momento, que o importante é, antes de você fazer o movimento para internacionalizar, você já tem essa garantia de pelo menos ser dado entrada no registro de marca. Queria saber como é que vocês estão lidando com essa questão que às vezes é negligenciada pelas empresas. Eu diria, Bruno, você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é o planejamento. Que envolve o registro de marca, é um dos itens, né? Mas assim, você tem vários outros, então é fundamental ter uma assessoria jurídica experiente, e aí, mais uma vez, eu acho que nesse sentido a ABF aporta muito, porque já indica escritórios que estão acostumados, que não é só ter experiência em registro de marca, mas ter experiência em internacionalização, como você falou. Se eu registrar aqui pelo NPI, em quais países eu estou registrando? Quais países eu não vou registrar? Qual é o processo de outro país? Qual é... Enfim. E aí, quando você coloca isso no planejamento, você tem que colocar uma série de outros pontos, como a gente já falou aqui, toda essa parte de cultura, o termo que você usou até de tropicalização inversa, que é o nosso caso, né? No nosso caso, é mais fácil sair porque a gente está inspirado no modelo que veio de fora. Sim. Então, no nosso caso, foi o contrário. Quando a gente abriu a primeira loja aqui, nosso medo, por exemplo, há 10 anos atrás, era se não iam levar o split da loja. Porque você estava colocando na rua, tudo aberto, você não tem ninguém, o cara ia entrar e ia levar o split. Então, a gente colocou o split dentro da loja, fez um duto, e hoje em dia a gente vê que assim, a gente não tem isso. Então tá tudo lá na loja, split, totem, máquina, não sei o quê. Não tem esse caso de... praticamente zero de vandalismo, desse tipo de coisa. Então, isso faz parte do planejamento. No nosso caso, a gente vai voltar agora com um modelo que já é um modelo de fora, mas quando você faz o contrário, você, aqui eu tenho isso, e fora, como é que vai se comportar? Então, esse planejamento, eu diria que muito minucioso, envolvendo várias áreas, área operacional, área financeira, área jurídica, a ABF, eu acho que isso é fator-chave de sucesso numa internacionalização. A gente tem um parceiro que é um parceiro da ABF, né, que é a Abreu Advogados, então foi um diferencial isso, essa parte foi muito bem planejada junto com eles, para que a gente tivesse essa entrada segura, né, com a marca, porque a pior coisa que pode acontecer para uma marca é isso que você falou, de você chegar lá, tá Morana, tá lá no Morana
no mesmo segmento que você e você bater com aquilo lá e não saber como que fazer, como agir. Para nós, esse diferencial de ter essa parceria com o escritório de advogados como o Abaril foi fundamental. E, assim, eles trazem alguns insights que a gente nem imaginava naquele momento, né? E fez um diferencial. A ABF ajuda a gente nesse ponto. Aí é que entra muito, acho que o ponto, quando você decide entrar em um país, se você tiver as certezas, né, entre os investimentos que você precisa fazer, em alguns casos talvez você tenha que comprar. Sim. A gente tem casos de alguns países que nós tínhamos a marca, interessa, aquele país nos interessa, a gente não chegou ainda. A marca e o domínio na internet. Exatamente. Domínio, para que você fizesse uma aquisição. Né? E às vezes você tem uma loja. É um caso de um país que tem uma loja que chama Morana. É uma loja de vestidos, roupas. Já enfim. aconteceu? Tem uma Morana? Já, mas assim, chama Morana porque Morana é o nome de uma flor. Né? Então, assim, pode ser que tenha, principalmente associado com o universo feminino e que tem a ver, às vezes, com o registro. Às vezes ele vai montar um auto center chamado Morana, não sei, né? Pode ser, mas é diferente. Mas talvez você vai encontrar no mesmo segmento o registro da tua marca porque é uma flor. Então, isso aconteceu. Podemos fazer a aquisição, podemos entrar no processo de discussão, né, do registro da marca, você pode entrar num pleito de uma briga, mas é complicado, porque você pode perder, independente se a pessoa não tem tanta exposição de marca, mesmo você está dentro do protocolo. Tem algumas... Tem que estar bem assessorado. Acho que a Abaril, que também nos assessora, eu acho que é um dos pontos. Né? Você tem que estar com muita segurança para que você não faça uma incursão num país onde você tenha problema. A gente já teve casos de ter que comprar. Eu, em outra franqueadora, sim, de entrar e ter que comprar. E tem pessoas que vivem disso, né? Porque o nome de vocês é um nome também muito polar, né? É um nome... Tem polar... É um nome mais fácil ter uma coincidência do pode que ter com coincidência. É claro que polar, talvez no setor imobiliário, não. Se você estivesse montando empresa de ar-condicionado, você ia ter muito problema. Mas no caso de... Mas, em outra franqueadora, por exemplo, a Dr. Fit, sim, nós tivemos que comprar domínio de uma pessoa que ela comercializava os domínios. Ela comprava os domínios, mantinha o domínio até a hora de negociar. Ela negociou R$200 mil, um exemplo, sim, na época. E negociou, nós compramos. Era melhor do que a gente tentar uma medida para tentar mudar isso. Tem o caso mais icônico que eu acho que existe no mundo, que é o caso do Burger King na Austrália. Eles estão na Austrália, mas com o nome de Hungry Jack, porque a marca Burger King já estava registrada lá. Alguém registrou. E eles têm lá a mesma comunicação visual, mesmo tudo, só que não usam, acho que não sei por que, se eles não quiseram negociar, ou alguém queria extorquir, mas na Austrália eles operam com um nome diferente. Mas isso que você, voltando na tua pergunta, né, quando você fala, lógico, não tem uma receita de bolo, mas existe sim um processo, né? Nós fizemos foi um curso, né, do Dom Cabral, né, uma graduação que eles fizeram de internacionalização bem interessante. Tava o pessoal da IG, tinha toda uma turma, né, o pessoal da Emagrecentro na época. Isso trouxe uma série de conhecimentos, né, e existe uma metodologia, claro, onde você tem toda a parte de checklist, né, que a própria APEC ajuda também nesse processo. Claro, tem que estudar. Eu acredito que se você quiser fazer incursão, eu sempre digo uma frase que eu gosto de falar, se você tem 8 horas para cortar uma árvore, eu fico 7 horas afiando o machado, né, para depois você cortar ela de uma forma mais fácil. E eu acredito que na internacionalização é muito isso. A gente leva um tempo para que você possa atingir um grau de maturidade para saber que caminhos que realmente vão fazer sentido ou não. Porque oportunidade tem. Se você olhar, é o mundo todo. Né? Os mercados que talvez brilham mais, né? Estados Unidos, todo mundo fala Orlando, né? Ou todo mundo fala Portugal, porque tem facilidades culturais, de desejo, de fazer uma associação entre ter um franqueado que, eu quero muito morar nos Estados Unidos, é muito comum. Ele tem um negócio aqui, está dando certo, o que ele quer fazer? Vou morar nos Estados Unidos. Ele quer morar nos Estados Unidos e levar o negócio dele. Tem que tomar cuidado. O objetivo pessoal. Exatamente. Com o Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de impulso. É muito comum. É impressionante a quantidade de pessoas que buscam, falando, poxa vida, eu estou aqui, minha esposa não está fazendo nada, vou montar uma operação para ela. Assim,
a gente toma muito cuidado com esse tipo de contato, né? Porque a gente já teve experiências nesse sentido. A gente já abrimos loja em Nova York, porque era uma pessoa que foi um franqueado nosso, foi morar lá, poxa vida, tá bom, abre. É abrir e depois fechar. Assim, não que não pudesse ter dado certo, hein? É aquilo que a gente falou. Existem casos que falam, puxa vida, essa pessoa levou a marca para lá, começou, mas de repente você deu a sorte, porque você está dependendo muito de sorte, né? Você vai depender da sorte de ter um operador fantástico, que tenha capital infinito, que esteja com todo um alinhamento de conhecimento, que naquele momento a sua marca se conecte com aquele mercado, que tenha uma demanda reprimida. Olha, acertar todos esses fatores com vários fatores de sorte é uma mega cena. Entendeu? Cada hora que sair o número você tem que acertar. E a gente não acredita nisso, né? Eu acho que você tem que mitigar os erros. A gente errou bastante, custou muito caro. Não estou falando estou falando de milhões de dólares, não estou falando nem de milhões de reais. Entre investimento para você suportar o aprendizado. Então, esse fator que você faz o investimento, essa é a grande preocupação que a gente tem lá no grupo, em que, independente do processo, nós vamos sempre suportar isso, para que você não transfira essa responsabilidade dessa assertividade para um franqueado. No caso de um master, é um parceiro mais robusto, ele é o conhecedor daquele mercado local. E aí é aquela sociedade que, de fato, ela tem tudo para funcionar melhor. É claro que para você chegar nesse ponto, ele tem que ainda, porque a sua marca para ele também ainda não é nada. Então não é a mesma troca. Claro, você tem que entender o estratégico, o objetivo, a oportunidade. Por isso que vale muito estudo. E a gente não pode esquecer, tem que ter a humildade de que, assim como a gente que está aqui tem um produto ou uma marca que foi consolidada e é de sucesso, o mundo tem também outras por aí. E que também estão assediando os mercados que você também está olhando. Então, eu acho que tem que ter muita cautela, né? Tem que fazer muito estudo antes de sair se aventurando, né? Eu acho que esse é um ponto de atenção e cuidado. Eu acho que uma última dica aqui, Bruno, que a gente terminou não falando aqui, que é um caminho também, você buscar, às vezes, franqueados profissionais, seja através de fundo de investimento ou investimento próprio deles. Às vezes tem um modelo da franquia, operar isso e ter investimento. Então, isso também você minimiza muito, dentro do planejamento, você minimiza muito erro, porque são pessoas que têm uma estrutura própria de gestão, de expansão, etc. e tal, e você consegue embarcar essa internacionalização. Então, acho que esse pode ser um caminho válido também para as pessoas ponderarem. Interessante o caminho que vocês estão fazendo também, né? Que a ideia são operações próprias. Operações próprias. Que ele te dá um tempo para tornar a sua marca mais conhecida e mais valorizada no mercado. E a partir daí você começa a encontrar parceiros mais interessantes também para fazer expansão para esses mercados. No nosso modelo, como eu falei, assim, entender muito o momento da companhia. Então, assim, como a gente está nesse momento de consolidação, o mercado teve aí uma enxurrada de marcas e a gente termina que conhece muitas dessas marcas, porque a gente também é distribuidor de equipamento. Então, a gente tem uma empresa do grupo que é distribuidor de equipamento. Então, eu vendo para o meu concorrente muitas vezes. Então, eu sei quem está no mercado. Então, o nosso momento, como é de consolidação, para a gente é muito importante fazer essa internacionalização, essa expansão de uma forma muito sólida. Porque o nosso objetivo é outro. É atingir um determinado valuation de companhia. Tem outras variáveis que estão ali em jogo, que não é só, como o Fran falou, é minha esposa que eu vou abrir uma loja, eu quero morar nos Estados Unidos, eu tenho a vaidade de ter uma loja fora. Não, existe toda uma estrutura, um conselho de administração, pessoas de nome que vieram. Atualmente o presidente do conselho é o João Kepler, que é fundador do Fundo Bossa Nova, que está listado entre os maiores 50 fundos do mundo. Então, existe uma estratégia e um planejamento por trás muito maior do que apenas abrir lojas fora. Exatamente. É que as pessoas, né, isso que você comentou é muito importante, porque geralmente as pessoas seguem, né, aquele processo de tendência. Puxa, eu estou vendo determinadas marcas, independente do setor, tá? Qualquer setor. Por exemplo, no teu caso, lavanderia, nossa, porque a 60 Minutos está expandindo. Aí daqui a pouco todo mundo que tem lavanderia, eu vou falar, nossa, eles abriram. Mas eles têm que entender o que tinha por detrás dessa ponta desse iceberg.
Porque tem um fundo de investimento, tem um estratégico, tem uma estratégia de, sei lá, buscar um resultado para um futuro IPO. Eu não sei. Cada um tem um estratégico que é muito mais amplo, às vezes, dentro de um racional corporativo, que ele ultrapassa, muitas vezes, o conhecimento daquele franqueado, que às vezes está assistindo a gente, o franqueador, que ele está dentro, não é que ele é menor, mas ele tem um negócio dele de sucesso, tem a batalha dele, tem uma... Porque o dele é a micro-região, né? Tem a micro-região, ele tem um negócio, ele fala, cara, eu também quero internacionalizar, tal. Mas ele está se espelhando, às vezes, em estruturas que tem um outro estratégico por detrás, que não tem nada a ver. Às vezes o objetivo dele, se você, não estou dizendo que é o caso, mas pode ser que vou abrir 500 unidades com capital de fundo, independente do resultado no primeiro momento. Que e depois franquear, né? Depois franquear. Então ele vai abrir e vai falar, cara, qual que é teu EBITDA? Tá negativo, vai dar resultado negativo por 3, 5 anos. Não tem problema nenhum, sem problema, isso está dentro do estratégico. Aí a pessoa fala, nossa, como ele cresceu, negócio maravilhoso, eu vou nessa. Aí ele monta a primeira, a segunda, a terceira, $10 mil por mês para você bancar cada operação. Ele fala, em 6 meses o cara tá quebrado. Então assim, tem que tomar muito cuidado com o que acontece. A gente fala, às vezes o espelho que você está vendo não é exatamente a imagem que está projetada ali. Tem muita coisa por trás. Vê a foto, mas não vê exatamente. O vídeo, né? Não vê o filme, né? Tem uma história, tudo tem um objetivo. Sim, sim. Né? Então, cada marca tem uma história, tem um racional do porquê que ele está fazendo aquilo. A gente tem exemplos aqui de N marcas que entram no Brasil, saem por um processo de escala assustador, com capital, dinheiro que não acaba, né? Dinheiro infinito. Uma hora acaba. Uma hora acaba. Na hora que ele vai numa rodada aí, se o cara é de um venture capital, enfim, que são assuntos que às vezes não entram, não chegam, essas conexões de fundos de investimento, onde tem um outro modelo de negócio que utiliza ferramentas do varejo para fazer a alavancagem de caixa, não chega às vezes no conhecimento que para nós que estamos dentro do mundo de franquia, parece que o que você está vendo... Não é ventilado para todo mundo. Exatamente. Você fala, nossa, como esse mercado cresce, olha que fantástico. Como assim? A gente tem exemplos, né? Smart Fit, que se alavancou, é gigante no mercado de academias e tal. Outro dia passou um podcast do fundador e ele conta exatamente. Hoje a Smart Fit é a marca de franquia brasileira com mais operações no exterior. Exatamente. Eles têm mais de 800 operações só. Eles têm mais operações fora do Brasil do que no Brasil. Mas ele conta, eu assisti o podcast dele, ele fala das dificuldades que também tiveram com caixa, com dinheiro, normal. Mas, lógico, se você não tivesse um certo amparo naquele momento para você poder crescer, então por isso que tem que se analisar muito. Eu digo assim, olhando exemplos, né, de buscar, talvez, expansões internacionais, depende do processo que ele quer. É orgânico? Ele quer crescer ele por ele, com a força da marca dele, de uma forma, né, comedida, enfim, para você entender quais são os diferenciais, os potenciais que ele vai ter, ou se é por um processo mais de alavancagem. E uma coisa é fato. Ir para a internacionalização tem que estar preparado com caixa para fazer, porque assim... O tempo, imaginar que você já sai abrindo um negócio fora e o negócio já sai. Dando resultado, né? Dando resultado. Médio e longo prazo, né? É um processo. Mas acho que vai um pouco porque a gente estava falando, o Bruno comentou também, Fran, assim, não tem receita de bolo. Não assim. tem. Busquem exemplos, estudem, conversem com outros franqueados. Acho que tem muita gente disposta a aportar. A gente da 60 Minutos está de portas abertas aí para quem quiser visitar, conhecer, entender um pouco da nossa história. E assim, eu acho que isso é muito importante antes de colocar o pé lá fora. Sem dúvida. E a preocupação com o cliente, né? Com o cliente final. Eu acho que é levar segurança onde você estiver, por exemplo, no nosso caso que é serviço, é uma prestação de serviço que envolve um capital da pessoa, envolve o sonho da vida da pessoa, muitas vezes. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande de colocar profissionais que vão seguir com aquilo que foi a característica da marca durante todo esse tempo. Você falou o negócio do investimento. A Polar investiu nesse um ano, vamos dizer assim, de 2024 para 2025, nesse 2023, trouxe pessoas da FGV, por exemplo, para poder fazer toda essa parte de gestão estratégica dentro da marca, que é o que não é ventilado para fora, né? É o que não aparece. Se estruturou com mentorias para a diretoria e investiu $1 milhão. Então, assim, isso
A gente sem parceria com investidores de fora ainda, né? Sim. Então, assim, é muito de... E o dinheiro não para, né? De você... Não vai Você parar. acha que você vai entrar lá naquele mercado e de que você não vai investir mais. Você tem que investir mais, porque lá, como a gente conversou no começo você não é ninguém lá, você não é conhecido lá. Então, essa estratégia precisa ser muito bem pensada, não dá para se aventurar hoje. É o que a gente diz, né? Quando você tem uma relação, no caso de um master, é uma relação mais B2B, né? Assim, é uma relação entre dois empresários maduros que sabem os riscos que estão correndo, até porque ele é local, enfim... A estruturação da discussão, ela está numa esfera de discussão diferente. Quando a gente está acostumado aqui no processo de ter um franqueado que montou uma lavanderia, colocou o dinheiro da vida dele, como o nosso franqueado, ele põe o dinheiro da vida dele. A gente sempre diz, né, não importa uma operação, ela pode representar um percentual muito pequeno para você, mas ela é 100% do resultado daquele franqueado. Você tem que ter toda aquela responsabilidade com ele, esse é o nosso papel como franqueador. Então, quando você replica, você vai com essa decisão de alma, né, no negócio, isso é para o B2C. Por isso que tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos e quer montar uma operação sua. Essa pessoa é um outro tipo de relação. Por isso que tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita cautela. Né? Até o perfil dela precisa exato. Ver se conecta com a sua marca naquele momento, né? Naquele momento, naquela região. Ou você vai no master, ou aí você vai por conta própria, porque o que você ganhar, o que você perder... No modelo do Alexandre, você traz a responsabilidade para você Total. de desenvolver o mercado, preparou o mercado para depois... A dor vai estar no bolso do acionista, né? É outro negócio. Né? Bom, eu queria agradecer imensamente a disponibilidade e as riquíssimas insights e contribuições de vocês três, ao Fran, ao Marco e ao Alexandre, e lembrar a todos que esse podcast é um patrocínio da Sultz, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados, e com isso nós nos despedimos de todos. Agradeço ao tempo e a atenção. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Bruno. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente.